Olá, bom dia! Estamos aqui para mais uma jornada épica de Valquíria no livro de Juízes. Não esquecendo de, no finalzinho do vídeo, você dar o seu like, compartilhar se fizer sentido para você e para alguém, porque esse é o jogo do YouTube. Ele entende que é assim que são as regras do jogo, ok? Vamos estar lendo hoje o capítulo 3 do livro de Juízes. O Senhor Deus deixou alguns povos na terra para pôr à prova os israelitas, que não haviam tomado parte na guerra de Canaã. Ele fez isso somente para ensinar todos os israelitas a guerrear, especialmente aqueles que nunca haviam estado numa batalha. Os povos que ficaram na terra foram os moradores das 5 cidades dos filisteus, todos os cananeus, os sidônios, os heveus que viviam nos montes Líbanos, desde o monte Baal-Hermon até a subida de Ramate. Eles ficaram para pôr à prova o povo de Israel, a fim que o Senhor visse se eles iam ou não obedecer os mandamentos que lhe tinha dado por meio de Moisés. Assim, o povo de Israel ficou morando no meio dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos berizeus, dos heveus e dos jebuseus. E os israelitas casaram com essa gente e adoraram seus deuses. O povo de Israel esqueceu o Senhor, seu Deus, pecou contra ele e adorou os deuses dos cananeus e os postes da deusa Assera. Por isso o Senhor ficou irado com Israel e deixou com que Cuxã-Risataim, rei da Mesopotâmia, os conquistasse, e o povo de Israel foi dominado por ele durante 8 anos. Então os israelitas pediram socorro ao Senhor, e ele mandou um homem para libertá-los. Esse homem foi Otoniel, filho de Quenaz, o irmão mais novo de Calebe. Ele foi guiado pelo Espírito de Deus, o Senhor, e se tornou o líder de Israel. Otoniel foi para a guerra e o Senhor fez com que ele vencesse o rei da Mesopotâmia. Depois disso, Otoniel ainda viveu 40 anos e durante todo esse tempo a terra de Israel ficou em paz. Depois da morte de Otoniel, o povo de Israel outra vez pecou contra o Senhor. Por causa disso, o Senhor fez com que Eglon, rei de Moabe, ficasse mais forte do que eles. Eglon se juntou com os amonitas e os amalequitas, e eles atacaram a Israel, tomaram Jericó, a cidade das palmeiras. O povo de Israel foi dominado por Eglon durante 18 anos. Então os israelitas pediram outra vez socorro ao Senhor, e ele mandou outro homem para libertá-los. Foi Eude, filho de Gera, da tribo de Benjamim. Eude era canhoto. O povo de Israel mandou levar o pagamento dos impostos para Eglon, rei de Moabe. Então Eude fez um grande punhal, de mais ou menos meio metro de comprimento. Ele amarrou o punhal debaixo da roupa, do lado direito. Ele foi levar os impostos a Eglon, que estava muito gordo. Depois de entregá-los, Eude mandou embora os carregadores, mas ele voltou do lugar onde estavam as imagens de pedra, perto de Gilgal, e disse ao rei: Ó rei, tenho uma informação secreta para lhe dar. Então o rei ordenou que todos os outros saíssem da sala, e todos saíram. O rei estava sentado na sua cadeira de verão no terraço. Eude chegou perto dele e disse: Tenho um recado de Deus para o Senhor. O rei se levantou. Eude, então, com a mão esquerda, tirou o punhal que estava no seu lado direito e enterrou na barriga de Eglon. O punhal entrou até o cabo e a gordura cobriu porque Eude não tirou da barriga do rei.
e a ponta do punhal apareceu entre suas pernas. Em seguida, Eude trancou as portas, saiu pela janela e foi embora. Aí os empregados chegaram e viram que as portas estavam trancadas, então pensaram que o rei tinha ido ao banheiro. Esperaram mais um tempo, mas como ele não abria a porta, pegaram a chave e abriram. E o rei estava morto, caído no chão. Então eles estavam esperando Eudes fugir. Enquanto eles estavam esperando Eudes, fugiu, passou pelas imagens de pedra e foi para Seira. Quando chegou lá, nas montanhas de Efraim, ele tocou uma corneta de chifre de carneiro para chamar os homens de Israel para a luta. Ele os guiou montanha abaixo, dizendo: Sigam-me, o Senhor Deus deu a vocês a vitória sobre os inimigos, os moabitas. Então os israelitas o seguiram e tomaram o lugar onde os moabitas costumavam atravessar o rio Jordão. E não deixaram ninguém atravessar. Nessa batalha, eles mataram mais ou menos 10.000 soldados moabitas, todos fortes e valentes, e nenhum escapou. Assim, os israelitas derrotaram Moabe naquele dia e houve paz na terra de Israel 80 anos. O líder seguinte foi Sangar, filho de Anate. Ele matou 600 filisteus com um ferrão de tocar e de tocar bois, e assim ele também libertou o povo de Israel. Muito interessante a história desses homens de Deus que foram guiados por Deus para fazer essas coisas maravilhosas, né? E eu queria que a gente pensasse, destacasse outras coisas, né? Como Deus faz estratégia. A intenção dele em deixar o povo ali foi para ensinar aquela geração, aquele povo, a guerrear. Então, Deus tem um desejo no coração de nos ensinar. Ele sempre está disposto a nos ensinar. Cabe a nós sempre prestar atenção nas nossas lutas, nos nossos desafios e aprendermos essas lições, porque às vezes a gente volta a fazer errado. E foi o que aconteceu. Israel entrou nesse ciclo de esquecer de Deus, pecar contra Deus, orar, Deus levantar o libertador, e assim o povo viveu nesse ciclo. Mas o mais interessante é que as misericórdias de Deus, elas sempre se renovam. E ele, outra vez, o povo pecou, Deus levantou Otoniel, que já tinha aparecido no capítulo 2 e estava ali disposto para ser guiado pelo Espírito Santo. E esse homem, o Eude, foi parecido com um filme de Hollywood. Ele fez o punhal, ele teve uma estratégia, ele foi guiado por Deus e Deus deu a ele uma estratégia. É lógico que ele não foi a primeira vez que ele chegou nesse lugar. Com certeza ele já via que toda vez que ele ia lá, o rei tinha uma forma de agir. E quando ele percebeu a oportunidade, ele fez o que ele deveria ter feito. Ele matou aquele rei que era inimigo do seu povo, foi lá na sua cidade, chamou todos os homens e ele, percebendo a oportunidade que Deus havia dado para ele venceu a batalha. E vocês percebem que ele falou assim: Deus entregou na minha mão? Não, ele falou: Deus nos deu a vitória a vocês. Ele atribuiu a vitória até ao povo, ele até como se ele tivesse se retirado daquela vitória, né? E ele pôde assim levar o povo à vitória. A gente pode ver como ele foi minucioso na sua estratégia, como ele foi ardiloso. A gente pode pensar até como se fosse um filme de mocinho, né? Que por ele ser canhoto, ele colocou no seu lado direito e fez todo o movimento, provavelmente, desses filmes que a gente costuma ver. Por quê? Porque Deus deu a ele estratégia. E com certeza Deus tem nos dado estratégia, tem nos mostrado um caminho. O importante é a gente sempre prestar atenção no que Deus tem falado, no que Deus tem te apontado, né? Já que Ele está te ensinando, está me ensinando a guerrear nessa batalha épica, e como a gente pode aprender e ver que como é interessante a vida desses homens no passado e como eles dependeram de Deus para que Deus trouxesse as estratégias. Às vezes a gente fica pensando em fazer do nosso jeito, mas Deus dá uma estratégia. Deus deu o tamanho certo daquela
e que você possa entender, né, que todos os nossos movimentos, tudo aquilo que a gente tem para viver, para experimentar, faz parte de um grande plano de Deus. E que esses três homens, esses três juízes que nós conhecemos no capítulo 3, possa nos ensinar a depender de Deus e depender principalmente das estratégias de Deus. Ok? Foi muito bom estar com vocês aqui nessa manhã, nesse terceiro dia de jornada épica. Que você tenha gostado dessa leitura. A gente faz com muito carinho e não esqueça de, se você não é inscrito no canal, se inscrever. E se você ainda não ativou o sininho, ativa, porque são 21 capítulos que a gente vai estar lendo. Ok? Bom dia e um ótimo dia, na verdade. Um ótimo dia para você.